Meus irmãos, nós estamos ainda estudando a respeito da escatologia bíblica. E para eu não perder o sentido do livro do Apocalipse, nós vamos estudar as cartas. A partir do capítulo 5 e 6 já entra no assunto da grande tribulação, né? No assunto da grande tribulação, porque nós tínhamos estudado sobre o tribunal de Cristo, mas para nós não perder o foco, então chegando no capítulo 6 vai entrar no assunto da grande tribulação. Mas vamos estudar as 7 igrejas da Ásia, porque cada uma delas tem um ensinamento muito importante para nós. E na noite desse dia que a igreja de Éfeso, né, a carta, e foi escrita para os irmãos de Éfeso. Éfeso, meu irmão, era uma cidade da Lídia, da Ásia Menor, era a capital da Ásia Proconsular. E ela era uma cidade muito famosa por causa do templo da deusa chamada Diana. Os irmãos dessa cidade, o povo dessa cidade de Éfeso era um pouco idólatra nessa deusa para eles que chamava Diana. E Paulo também visitou essa cidade, né? Paulo também passou por essa cidade e encontrou lá muita idolatria, porque o povo daquela cidade era endeusado nessa deusa, segundo ele, chamada Diana. Vamos embora esse versículo, só para nós confirmar isso, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no versículo 27, só para nós meditarmos nessa pequena introdução. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 27. Quem achar já leu? E não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Pronto, meus irmãos. Então, na cidade de Éfeso tinha essa deusa chamada Diana, e quando Paulo passa por ali pregando a palavra de Deus, os moradores e os que ganhavam dinheiro através da idolatria ficaram preocupados, e eles disseram assim, olha, mas também diz que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vinda a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera a ser destruída. Então o pessoal, os moradores de Éfeso tinham essa idolatria por essa deusa, e eles ficaram preocupados quando Paulo passa por ali e começa a pregar que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida, e que somente Jesus Cristo deve ser adorado. E eles ficaram preocupados. Olha, de repente vai ser destruído tudo aqui, e vai acabar toda essa idolatria, e eles ganhavam dinheiro através disso. Então era uma cidade muito idólatra, a cidade de Éfeso. Tinha também um grande templo naquela cidade, e como eu já disse, Paulo também visitou essa cidade. Mas quando aqui João escreve para a igreja de Éfeso, é interessante que essa carta foi direcionada para o pastor da igreja, o anjo da igreja. Quem pode ler o versículo primeiro do nosso texto? Apocalipse 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Amém. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve ao mensageiro da igreja que está em Éfeso, ou o dirigente, ou o pastor, se você preferir assim, da igreja que está em Éfeso. Interessante que a mensagem propriamente dita não era para a igreja, mas para o dirigente da igreja. Por quê? Porque o dirigente da igreja, meus irmãos, tem uma grande responsabilidade com a igreja de Cristo. A responsabilidade não é tanto da igreja, mas do seu líder. Todo dirigente, meus irmãos, tem a sua responsabilidade. E eu quero vos dizer que não é fácil ser dirigente. Tem tanta gente querendo ser dirigente, mas eu já quero dizer para vocês, não é fácil ser dirigente, até porque o dirigente ele lida com várias pessoas de mentes diferentes, não é assim? Veja vocês que dirigem o grupo das irmãs ou o grupo dos senhores, um quer que a farda seja vermelha, o outro já quer que a farda seja preta, o outro quer que a farda seja branca, o outro acha que tem que colocar tanta coisa,
O outro, não, irmão, eu não gosto desse hino não. Por quê? Porque ele é muito badalado. O outro já fala, não, eu gosto desse hino mesmo para pular e bater palma. Não é assim, meus irmãos? Então existem mentes diferentes, pensamentos diferentes, gostos diferentes. Então ser dirigente de uma igreja, de um departamento, não é fácil. Por isso, então, todos que são dirigentes ou que almejam ser dirigente de um departamento, ele deve ter responsabilidade. Porque Deus usou Jeremias e escreveu para que a obra de Deus não fosse feita de forma fraudulentamente, mas que fosse feita de forma que o nome de Deus fosse glorificado. Você pode dar glória a Jesus nessa noite? Então ser dirigente não é fácil, meus irmãos. Quantos querem ser dirigente aqui? Pastor Jesus quer. Aí é para quem tem chamada mesmo, meus irmãos, entendeu? Então, meus irmãos, não é fácil de dirigir. Quem pode ler Números capítulo 11? Números capítulo 11, versículo 11 ao 14. Eu estou na introdução, viu? Números capítulo 11, versículo 11 ao 14. Quem foi que já achou, já leu? E disse Moisés ao Senhor: porque fizeste mal ao teu servo, e porque não achei graça aos teus olhos, e puseste sobre minha carga de todo este povo. Concebi eu, porventura, todo este povo. Gerei eu para que me dissesses que eu levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste essas vaias. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Portanto, contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Pronto, Moisés aqui é quem? Moisés é um grande libertador de Israel. Moisés é um líder chamado por Deus. Moisés é chamado por Deus. Agora interessante, chegou o momento da sua trajetória que Moisés agora se queixa. E ele pergunta: por que fizeste, Deus, este mal com teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? E puseste sobre mim o cargo de todo este povo. Versículo 14: eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é. Irmão, ser dirigente é algo pesado. E olhe que nós não temos essa chamada que Moisés teve. Mas Moisés disse assim: olha, qual foi o mal que eu fiz para o senhor? Por que colocou essa carga pesada sobre mim? Eu não posso levar esse povo todo, não. É muito pesado para mim. É por isso, meus irmãos, que tem muita gente que tem vontade. Passa um mês e diz: não quero mais não. Sabe o que é? Muita gente tem vontade. E aí quando passa um mês, 2 meses, acho que me enganei, Jesus. Esse negócio de ser dirigente não é para mim não. Deixa para o Jair, o Joís, deixa para o Robson, deixa para o pastor José aqui, deixa para outros, porque esse negócio não é para mim. Então, meus irmãos, ser dirigente é necessário ter uma chamada. E Moisés estava se sentindo cansado. Moisés estava assim: olha, não tenho condições não de levar esse povo não. Me ajuda aí. Foi eu que tive esse povo. Esse povo é porventura meu. Esse povo é do Senhor. Está entendendo, meus irmãos? Então, é muito interessante. Os irmãos sabiam que, aqui não, mas nas outras congregações tem, que tem gente dentro das congregações que eles brigam para ser o primeiro dirigente, a primeira dirigente. Não é nessa congregação não, irmão, é em outras congregações. É em outras congregações, pelo amor de Deus, me entenda. Mas dentro de outras congregações tem irmãs que brigam. Não, a primeira dirigente sou eu. O primeiro dirigente tem que ser eu. Está entendendo? Mas tem gente que briga por isso, pelo cargo, porque quer ser a primeira, quer ser o primeiro. Agora, eu vou ler um versículo para os irmãos. E os irmãos não estranham, não. Mas quem achar pode ler. É lá em Samuel, certo? Lá em 1 Samuel, capítulo de número 23, versículo 17. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 17. Quem achar já pode ler, lê alto. Eu estou na introdução ainda. E disse-lhe: o quê? Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, e que também Saul, meu pai, bem sabe. Pronto, aqui é quem? Jonatas. Ele fala assim: olha, Davi, não temas, não tema, certo? Porque tu reinarás sobre Israel. Quer dizer, você vai ser o primeiro.
e eu serei contigo o segundo com... Quem era o rei? Saul. Quem era o filho de Saul? Jonatas. Se Saul morre, quem assume? Jonatas. Mas Jonatas fala, não, eu não tenho essa chamada toda, eu não tenho essa capacidade toda. Eu sei, Davi, você é melhor do que eu, você é mais preparado do que eu, é para ser para mim, mas eu não tenho essa capacidade. Aí sabe que Jonatas fala? Olha, Davi, tu vais reinar sobre Israel, você vai ser o primeiro. Agora eu, Davi, eu só quero ser o segundo. Enquanto muitos estão brigando para ser o primeiro, Jonas está dizendo, não, o segundo para mim está bom. Quem pode dar glória a Jesus? Você pode dar glória a Deus nessa noite, meus irmãos? Aí ele completa, e Saul, meu pai, bem sabe disso. Meu pai já está ciente, Davi. Meu pai já sabe que você vai reinar. Agora, para mim, Davi, se eu ser o segundo, tá bom demais. Nessa igreja não tem, mas tem umas grandolas por aí que tem, que briga para ser o primeiro. Mas Jonas falou assim, se eu for o segundo, já está bom demais. Que pode dar glória a Jesus? Ainda bem que nós não brigamos por cargo, nós brigamos para servir a Deus. Quem pode adorar a Deus nessa noite? Você pode dar glória a Jesus nessa noite, meus irmãos? Mas a carta foi direcionada para o pastor da igreja, porque ele tem uma grande responsabilidade, meus irmãos. Por isso que é importante ajudar a palavra, porque quem quiser cargo na igreja, já fique sabendo, sofre. Irmão, tem irmãs que passam a noite toda acordada. Você acredita nisso? Tem irmãs que passam a noite toda acordada, pensando, oh meu Deus, está chegando a festa, não vendi nem 1000 camisas ainda, Jesus. Eita, meu Deus, está chegando a festa, eu não sei que hino eu coloco. Eita, Jesus, tem que ligar os copos não sei de quê. E passa a noite todinha acordado. E os copos descartáveis, Jesus. É fácil não, meus irmãos. Não é fácil não. Está entendendo? Mas o importante é servir a Deus. Quem pode adorar a Deus essa noite? A segunda característica, meus irmãos, desse pastor, dessa igreja que estava em Éfeso, e é muito importante que nós entendamos isso, é que Deus conhecia aquele pastor. Quem lê o versículo 2? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. Pronto, aí Deus brada para ele e diz assim, olha, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência ou a tua perseverança. Deus disse assim, olha, eu conheço o seu trabalho, eu conheço as tuas obras, eu conheço a sua perseverança. Então uma das coisas mais importantes para o crente, meus irmãos, não é trabalhar para que as pessoas vejam. Não tem uma necessidade disso. Eu tenho que fazer isso, porque senão, tire senão. O importante é Deus ver. Se Deus vê, está bom demais. Quem pode dar glória a Jesus? Eu digo sempre aos irmãos, trabalhe para Deus. E Deus bradou e disse assim, olha, eu sei as tuas obras, eu sei a tua paciência, eu sei a sua perseverança, eu sei o seu trabalho. O que é que Deus estava dizendo assim? Quando Deus fala, eu sei a sua perseverança, o que é que Deus está dizendo? Que muitas vezes aquele pastor não tinha condições de fazer aquilo, mas se esforçou para fazer. Eu conheço a sua perseverança. Eu sei que você já não tem tantas condições, mas eu estou vendo que você está perseverando. Por isso que Paulo diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Meus irmãos, quando a gente trabalha para Deus, o nosso trabalho não é em vão. Quem pode dar glória a Jesus? Tudo que nós fizermos na obra de Deus, na casa de Deus, se for para Deus, Deus sempre reservará uma recompensa para nós. Quem pode dar glória a Jesus, meus irmãos? O mal da gente é porque nós se preocupamos que as pessoas que estão ao nosso redor, ou aqueles que nos comandam, vejam o nosso trabalho. Não é assim? A irmã Ângela está dizendo que é mesmo assim. Muita gente, meus irmãos, tem essa preocupação de agradar as pessoas, e nós recebemos galardão das pessoas.
Mas quando recebemos o galardão de Deus? Quando a nossa obra é feita para Deus. Aí a recompensa vem dos altos céus. Você pode dar glória a Jesus, meus irmãos? Essa é a coisa mais importante. Quando nós sabemos, eu estou fazendo, Deus, mas é para o Senhor. E eu vou falar logo a verdade. Se não fosse para o Senhor, não fazia não. Mas como é para o Senhor, eu faço. Não é assim? Sim, eu não estou nem com vontade de fazer. Mas como é para o Senhor, aí para o Senhor eu faço agora. Agora eu vou fazer só porque é para o Senhor mesmo. Esse que é importante para nós, agradar a Deus. Quem pode dar glória a Jesus, meus irmãos? Você sente Deus nesta noite? Glória a Deus. Deus está falando com nós nesta noite, meus irmãos. No dia que os crentes aprenderem que nós devemos servir a Deus, tudo muda na vida dos crentes. É porque ainda existe uma doença no meio evangélico. Que doença é essa? O se mostrar para o povo, se mostrar para a liderança. Isso atrapalha a gente, né? Nós perdemos o foco. Nós perdemos o foco. Por quê? Porque nós invertemos a situação. E na igreja não. Tudo que nós fizer tem que ser para a glória de Deus. Quem pode dar glória a Jesus? É igual aqui. Estamos chegando agora aqui, mas não tem muito nada com o assunto não, né? Tem irmãos que fala bem assim. Aguentando esse assunto não, Jesus. Não, vou falar. É só, por exemplo, dizimista da igreja, né? Tem pessoa que fica preocupada, se o pastor está bem sendo dizimista. Isso aqui é bobagem, meus irmãos. Não tem que ficar com essas preocupações, não. Você tem que ser, o seu compromisso é com Deus. O importante é servir a Deus. E tá bom demais. Quem pode dar glória a Jesus, meus irmãos? Mas esse pastor, meus irmãos, ele tinha algumas dificuldades na igreja de Éfeso. Qual era a dificuldade? É porque dentro da igreja de Éfeso tinha alguns irmãos lá que eram meio atrapalhados. Lê o versículo 2, de novo. Já pode ir na parte final. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e que os achastes mentirosos. Olha lá, irmão, dentro daquela igreja de Éfeso tinha uns camaradas lá que diziam que era apóstolo, mas eles não são não. Eles são o quê? Mentirosos. Eram os botes disfarçados de ovelha. Era, olha, você colocaste à prova alguns lá que se dizem que é apóstolos, se diz que são missionários, se diz que são pregadores, se diz que são ensinadores, mas eles não são não. O que é que eles são? São mentirosos. Eles são mentirosos, meus irmãos, é em outro lugar. Mas os irmãos sabiam que tem igreja que é cheia de mentiroso. É, em outras congregações, em outro lugar, meus irmãos, lá no mundo, né? Tem muita gente que é mentiroso, não é verdade? E tem gente, meus irmãos, que faz da mentira o seu refúgio. O profeta Isaías disse no seu capítulo de número, eu até anotei aqui, achei bonitinho esse versículo, capítulo 28 de Isaías, versículo 15. Quem achou pode ler. Tem pessoas que têm a mentira como seu refúgio. Lê aí, 28, 15 de Isaías. Acharam? 28, 15 aí, que foi que achou? Conquanto dizeis. Fique para ler, Ana, lê alto. Conquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Veja o que o profeta Isaías está dizendo aí. Fizeram aliança com a morte, com o inferno e pegaram a mentira como seu refúgio. Como seu refúgio. Meus irmãos, muita gente tem vício em mentir. Não é verdade? É viciado em mentira. Tudo que fala é com mentira. Mas Salomão escreveu no Provérbios capítulo 19, versículo 15, que aquele que mente não escapará. Pode ler depois lá em casa, meus irmãos. Provérbios 19, versículo 5, está dizendo que aquele que mente não escapa. Não tem como escapar. Quando Davi estava fugitivo, a Bíblia diz que Ziba foi ao encontro de Davi e levou comida. Quando Davi encontrou com Ziba, disse assim: Ziba, cadê Mefibosete? Aí Ziba fez o quê? Meu senhor. Mefibosete disse assim: agora restaurará o reino de Israel para mim.
pertencia a ele mesmo, que ele era o neto de Saul. Foi o que Davi fez sem pensar, tudo que é de Mefibosete agora é seu. Capítulo 16. No capítulo 19, 3 capítulos depois, aí Davi enfrenta Mefibosete. Mefibosete, por que você não foi comigo? Meu senhor Davi, meu rei, você sabe que eu sou coxo. E além disso, Ziba me enganou. A mentira foi descoberta. Mentiu no 16, no 19 foi descoberta. Por quê? Porque quem mente não escapa. Não escapa, meus irmãos. Não é assim? Quem mente, meus irmãos, não escapa não. Por isso é importante nós falarmos a verdade. E o pregador desse domingo disse que o diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho de quem? Diabo. Aqui não tem. Aqui não tem filho do diabo. Todo mundo aqui é filho de Deus. Que pode dar glória a Jesus. Então, meus irmãos, é importante para nós. Por isso que Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso e os irmãos de Colossenses, ele disse assim: porque deixai a mentira e falai a verdade uns aos outros. Por quê? Porque nós já deixamos o velho homem, nós já nos despimos do velho homem e agora nós somos uma nova criatura, o novo homem, Cristo Jesus. Quem pode dar glória a Jesus? O pregador do domingo disse que ele recebe muita mensagem dura, muita mensagem assim, meio pesada. Ele pregando e pensa: e eu, Jesus? Por que o Senhor sempre me dá essas espadas? E Jesus não me dá uma mensagem assim mais abençoando o povo, né? Mas é cada mensagem dura, só Jesus na vida. Mas no final está tudo certo. Quem pode adorar a Deus à noite, meus irmãos? Amém. Outra coisa, meus irmãos, que nós devemos entender é que essa igreja, 5 igrejas da Ásia, Deus tinha uma coisa contra eles. Pelo menos contra 5, Deus tinha uma coisa contra. Das 7, 5, Deus tinha uma coisa contra. E qual era que Deus tinha contra essa igreja? Versículo número 4. Quem já achou, já leu? Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Meus irmãos, diga assim: esta igreja é a de Éfeso. A igreja de Éfeso, meus irmãos, é uma das igrejas mais poderosas que existia no Novo Testamento. Os irmãos sabem disso? Pois é, a igreja de Éfeso é uma das igrejas mais poderosas que existia no Novo Testamento. Só para os irmãos confirmar, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Só para os irmãos entenderem um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Sucedeu, sim, enquanto Apolo estava em Corinto, certo, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali algum discípulo. Pronto. Veja quem é o dirigente aí? Apolo. Só que Apolo foi fazer uma viagem. Foi para onde? Para Coríntio. Quando Apolo está em Corinto, quem é que chega em Éfeso? Paulo. Quando Paulo chega em Éfeso, o que acontece? Ele encontrou alguns discípulos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo trouxe uma doutrina nova. Por quê? Porque Apolo era um pregador tradicional, eloquente, mas tradicional. Mas quando Paulo chega trazendo uma doutrina nova. Qual era a doutrina? Vocês receberam o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, quando vocês creram. Aí ele disse: Paulo, não sabe nem quem é o Espírito Santo? Que doutrina é essa? Aí Paulo disse: vocês não creram no batismo das águas que João ensinou? Vocês não creram? Sim, mas sobre o Espírito Santo? Aí Paulo diz: olha, a doutrina do batismo do Espírito Santo é assim, é o revestimento de poder. Aleluia. Aí Paulo fez o quê? Vamos fazer uma oração aqui. Paulo orou e colocou as mãos sobre eles. E os 12 crentes que Paulo encontrou em Éfeso, Deus batizou no Espírito Santo. Meus irmãos, a igreja de Éfeso explodiu de poder. Era uma igreja fervorosa, uma igreja cheia da graça, uma igreja cheia de autoridade, uma igreja cheia dos dons espirituais. Era uma igreja totalmente cheia do poder de Deus.
quando Paulo passou ali, a igreja de Éfeso cresceu cheio de autoridade de Deus. Paulo diz assim: olha, vocês agora foram selados com o Espírito Santo. Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, os irmãos vão ver. Tanto é que o capítulo 6 da carta de Éfeso, Paulo fala sobre as armaduras de Deus. Era uma igreja poderosa. Diga assim: a igreja de Éfeso era uma igreja poderosa. Era uma igreja poderosa. Mas agora Deus está falando aqui na carta que João escreveu para a Ásia: tenho contra ti uma coisa. O que, Deus? Vocês deixaram o primeiro amor. Que primeiro amor? Aquele que começou lá em Éfeso, Paulo chegou. Vocês estão lembrados que quando Paulo chegou, nenhum de vocês era batizado no Espírito Santo? Estamos. E naquele dia, Deus não batizou vocês? Estamos. Vocês estão lembrados que na igreja de Éfeso, vocês oravam? Na igreja de Éfeso, vocês buscavam os dons espirituais. Na igreja de Éfeso, vocês vestiam a armadura de Deus. Você tinha o capacete da salvação, a couraça da justiça, era calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Vocês tinham o escudo da verdade. Você tinha a espada do Espírito. Vocês tinham tudo isso. Vocês gostavam de consagrar. Vocês gostavam de orar. Vocês gostavam de jejuar. Vocês gostavam de pregar. Vocês eram fervorosos. Aleluia. Estamos lembrados. Aí Deus fala assim: pois tudo isso vocês esqueceram? Nos ajuda, Jesus. Tudo isso vocês perderam? Como assim? Vocês deixaram o seu primeiro amor. Quem pode dar glória a Jesus? Irmãos, aqui para nós, baixinho para nós, eu acho que eu já fui mais crente. Os irmãos, eu sei que os irmãos continuam mais crentes ainda do que eu. Eu sei que os irmãos continuam fervorosos. Mas eu tenho para mim, irmão Rob, eu já fui mais crente. Eu tenho para mim que eu já orei mais. Eu tenho para mim que eu já li mais a Bíblia. Eu sei que os irmãos continuam espirituais. Eu sei que os irmãos continuam lendo a Bíblia. Eu sei que os irmãos continuam orando. Agora eu acho que eu já fui melhorzinho. Quem pode dar glória a Jesus? É, né? Mas você já orou mais também. Você já leu mais a Bíblia, glória. Você já buscou mais. Você tinha prazer de chegar cedo na igreja. Você tinha prazer de estar nos cultos. Você tinha muito mais prazer. Aí Deus está dizendo: você perdeu o seu primeiro amor. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, era consagração de manhã, escola bíblica, 2 horas estava de joelho, junto com os irmãos da minha época, mocidade. 3 horas nós saíamos para fazer culto na rua, acabava 4h30, ia para casa correndo. 7 horas estava no culto, e o culto acabava 9h30, e todo mundo estava cheio de Deus, todo mundo dando glória a Jesus, todo mundo alegre. Glórias para Deus. Hoje em dia, quando fala, vai ter uma consagração, o que é tudo isso? Aquele negócio, eu sei, meus irmãos, que tem uns momentos de divertimento. Eu sei. Eu não sou menino, não. Eu preciso dos momentos de divertimento. Mas quando a gente olha pra gente, eu acho que nós já foi melhorzinho. E quando a gente. É verdade? É. Diga assim, é verdade. É verdade. Então nós precisamos melhorar. É verdade. Glória. Me ajuda, Jesus, né? Mas Jesus vai ajudar se você quiser, não é assim? Estou pegando a palavra de Duda ali, né? Jesus vai ajudar a gente, meus irmãos, se nós quisermos. Se nós dissermos assim: não, Jesus, eu quero mudar. Eu preciso mudar. Glória. Aqui eu sei que já teve irmãos e irmãs que já oravam de madrugada. Não era mesmo, meus irmãos? Nós colocávamos o despertador para acordar de madrugada. Não era 2, 3 horas da manhã, nós estávamos lá orando. Ó, Jesus, eu quero. Não é assim? Irmãos, para eu receber o batismo do Espírito Santo era uma luta travada. Eu fazia campanha, eu jejuava até 11 horas da noite. Dia de quinta-feira, pastor isso. Dia de quinta-feira, que era o dia de oração. Ninguém falasse nada de trabalho nenhum, tinha essa liberdade. Eu ia para a consagração e embalava até o final do ciclo de oração, que acabava às 5 horas da tarde. Hoje acaba 4, né? Hoje toca 12h30, né? A campanha, né? O ciclo de oração hoje em dia toca 12h30 e 4 horas já terminou. Não, nessa época não era assim, não. A oração era forte. E a oração tocava 3 horas e o ciclo de oração ia até quase 5 horas da tarde. As irmãs contando testemunho, cantando louvor e pregando, e ninguém se cansava. E todo mundo dava glória a Jesus. É assim mesmo. É assim mesmo?
Não é assim mesmo? Hoje em dia, meus irmãos, é uma fraqueza, é um cansaço, é tanta coisa. Aí Deus bradou: vocês deixaram o seu primeiro amor. Mas Deus está dizendo: volta a praticar as primeiras obras. Foi isso que está escrito no versículo 5. Lembra de onde caíste. Ou seja, lembra de onde você parou. Lembra onde você parou e faz o quê? Recomeça de novo. Não foi assim que o pregador pregou domingo? É hora de recomeçar. É hora de recomeçar, meus irmãos. Nós precisamos acordar. Para quê? Para nós se lembrar onde foi que parou. Onde foi que eu errei? Por quê? Para eu poder recomeçar. Você pode dar glória a Jesus? Glória a Jesus. A palavra está sendo pregada e você está dizendo assim: Jesus, eu preciso recomeçar. A palavra está sendo pregada e seu coração está batendo mais forte, palpitando, e diz assim: é verdade, Jesus está falando comigo. A palavra está sendo pregada e está entrando como uma espada dentro de você. Mas você precisa se despertar e dizer: eu preciso me levantar. Eu preciso ter coragem. Eu preciso ter um recomeço. Porque depende da sua atitude. Você pode dar glória a Jesus nessa noite? Bendito seja Deus. Você pode dar glória a Jesus nessa noite, meus irmãos? Então aquela igreja deixou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Para quê? Para voltar ao primeiro amor. Deus deu uma ameaça para aquele pastor. Qual foi a ameaça que Deus deu para aquele pastor? Se você não voltar, você perde o cargo. Lê esse versículo 5 aí, o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vai falar para contar, né? Palavra forte aí. Deus diz assim: olha, se você não mudar, se você não botar as primeiras obras, eu vou arrancar o teu castiçal. Prepara a sua unidade. Eu vou arrancar sua posição. Eu vou arrancar sua posição, vou arrancar o teu castiçal. O que é o castiçal? Era a igreja. Era a igreja. Vê que no capítulo anterior da semana passada que nós estudamos, a Bíblia diz que os castiçais, os 7 castiçais que viste, eram as 7 igrejas da Ásia. E Deus bradou assim: olha, ou você muda, ou você se arrepende, ou você volta a praticar as primeiras obras. Sabe o que eu falei com você? O que, Deus? Eu vou arrancar teu castiçal. Glória. Quem pode dar glória a Jesus? Glória a Deus. Aí o Espírito de Deus brada dentro de mim a mensagem dos talentos. Quem tem um e enterrou, até o que tem será tirado. E aquele que ganhou 5, ganhou 2, ganhou 5 e granjeou, vai ser acrescentado. Deus está dizendo assim: olha, ou você volta a praticar as primeiras obras, eu arranco a ideia de você. Eu arranco o seu castiçal. Por quê? Porque a obra de Deus, meus irmãos, não pode ser feita de qualquer maneira. Você pode dar glória a Jesus nessa noite? Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Tem hora que ela consola, daqui a pouco ela aperta a gente, daqui a pouco nós cantamos glória a Jesus, daqui a pouco nós estamos chorando. E o bom daqui, sabe o que eu gosto daqui, meus irmãos? É que todo mundo aqui vem com a enxada aqui do culto. É, todo mundo vem com enxada. Que tem outras congregações que vem com capa, né? Quando a mensagem vem dura, eita, que essa aqui é pro irmão Joãozinho, toma, irmão Joãozinho. Mas o daqui não, o daqui vem queixada. Quando a palavra vem dura, fala: eita, Jesus está doendo, mas é para mim, é para você mesmo. Glória! Aqui vem durinho, né? Aí, eita, Jesus, essa enxada tá pesadinha, Jesus. Vai puxar, porque é para mim mesmo, é para mim mesmo. Quem pode dar glória a Jesus? Para não falar só das coisas mais difíceis, essa igreja tinha um outro problema. Qual? Ou uma coisa boa, ela aborrecia os nicolaítas, que pode no versículo 6, já estou finalizando que eu quero orar. Tem, porém, isso que aborreceis as obras dos nicolaítas, e as quais ou também aborrece. Pronto, tenho porém isto, tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Tinha um grupo ali chamado os nicolaítas, que a Bíblia não menciona que era esse grupo, só diz que aquela igreja de Éfeso aborrecia as obras dos nicolaítas.
mas não cita o que era na verdade. Mas se Deus aborrecia, eles também aborreciam. Vê só, os quais eu também aborreço. Deus está dizendo, você tem uma coisa boa? Qual? Vocês aborrecem as obras dos nicolaítas. Vocês não aceitam as obras dos nicolaítas. E eu também não aceito. Eu também aborreço. Pelo menos isso eles tinham de bom. Porque se Deus aborrece, nós também aborrecemos. Se Deus não concorda, nós também não concordamos. Se Deus não aceita, nós também não aceitamos. Se Deus rejeita, nós também rejeitamos. Você pode dar glória a Jesus? Você pode dar glória a Jesus nessa noite, meus irmãos, né? Porque tem pessoas, meus... Eita, não vou falar não, Jesus. Tem pessoas que dizem que servem a Deus. Que serve a Deus, mas aceita as obras lá de fora. Ah, se não fosse época de política, Jesus. Eita, se não fosse essas épocas de política, eu ia falar com umas novidades. Eu ia falar umas verdades aqui, que ia mexer com a cidade distância dessa mensagem. Não é verdade, meus irmãos, né? Eu vou falar, não, Jesus, deixa para outro dia. Então, não, eu estou me segurando por dentro aqui, porque nós estamos na época de eleição e eu não quero evitar um processo. Mas quando passar eu falo. Então, meus irmãos, se Deus aborrece, nós também temos que aborrecer. Nós temos que aborrecer, meus irmãos. Não é verdade? Então, Deus disse, olha, sabe o que você tem de bom? Vocês aborrecem e eu também aborreço. Eu não aceito. E vocês também não estão aceitando. Agora, para nós finalizar, toda a igreja, toda a carta aqui do Apocalipse, eles têm um galardão. Versículo 7, para nós finalizarmos. Quem tem ouvido ouça. Leia aí alto. Quem tem ouvido ouça, o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Oh glória! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus está dizendo assim, quem vencer, eu vou dar essa oportunidade de comer da árvore da vida. Da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nunca mais tu vai morrer, porque você vai comer da árvore da vida. Você vai ter a vida eterna. Está no meio do paraíso de Deus. O que é que Deus está dizendo assim? Você vai morar no paraíso. Se Adão morou naquele paraíso, você também vai morar no paraíso. E lá tem a árvore da vida, e você vai saborear, e nunca mais você vai morrer. Quem pode dar glória a Jesus? Tá bom por hoje. Tá bom por hoje. Deus abençoe, meus irmãos, por esta rápida palavra, esse ensino bíblico sobre a carta do Apocalipse à cidade de Éfeso. E na outra semana nós iremos para outra carta. E quando chegar do capítulo 5 ao 6, nós já entramos no assunto da grande tribulação. Vamos lavar um dar para cristã, para trazer dízimos e oferta. Amém. Amém.